A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, eu sou Johnny Schemberg. Somos Agência de Notícias. Este é o Jornal da Central TV Brasil. Agora a prestação de serviços, utilidade pública, cidadania, convivência urbana. Comentários, depoimentos, entrevistas e sempre com notícia verdade. Somos independentes. Em um minuto tem um comentário forte. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio. E à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo. Esta frase faz parte do caráter da maioria dos políticos do nosso Brasil. Gente, eu vou apresentar aqui uma informação oficial. Uma senhora, uma ilustre senhora, recebe R$33 mil de pensão de seu marido, que ocupou um cargo político por 10 meses. É isso mesmo. Isso serve hoje para você refletir sobre a moral do discurso da candidata à presidência da República, Simone Tebet. Repetindo, por trabalhar 10 meses como governador, a mãe da candidata recebe uma pensão de seu marido desde 1987. Um valor mensal de R$37 mil. Para você fazer ideia, o trabalhador brasileiro, para se aposentar, precisa ter a idade de 65 anos quando homem e, quando for mulher, 60 anos de idade. E no mínimo ter contribuído por 15 anos e receber apenas um salário mínimo. Político se aposenta de qualquer jeito do Brasil. É do jeito que eu te informei aí, irmão. Então nós precisamos urgentíssimo, mudar isso. Acabar com os políticos de carreira. Política foi criada para servir o povo e não para se servir do povo. Agora nós temos uma oportunidade. Nós podemos transformar esse quadro e colocar na política brasileira os homens certos, os homens probos, os homens honestos, os homens direito desse país. É simples. Faça uma pesquisa, confirme e depois aperte. É assim. É apenas assim e nós vamos estar mudando o Brasil para uma cara muito melhor. Faça isso. Eu vou fazer assim. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade.
Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O preço médio da gasolina no Brasil fechou o mês de agosto com uma queda de 10,93% em relação ao preço médio do mês de julho. As informações são de uma consultoria especializada na gestão de frotas, a Valicard. Segundo essa consultoria, o preço médio no Brasil está em R$ 5,66, sendo o menor patamar desde fevereiro de 2021, quando estava custando R$ 5,16. Essa queda tem muito a ver com a redução de impostos como ICMS, PIS e CONFINS. Os preços dependem de uma série de fatores e varejistas que mudam entre bairros, cidades e também estados. Em São Paulo, segundo a consultoria, o preço médio estava em R$ 5,43 em agosto, enquanto no Rio de Janeiro o preço ficou em média R$ 5,63. A expectativa é de que mais quedas nos preços nas próximas semanas podem surgir. O Senado Federal votou e aprovou o projeto de lei que derruba o rol taxativo de Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com isso, o texto tira os planos de saúde a obrigatoriedade de custear apenas os tratamentos que constam na sua lista de coberturas. Com a relatoria do senador Romário, do Rio de Janeiro, o parlamentar posicionou-se de maneira contrária ao rol taxativo. Todos vocês sabem da nossa luta antiga quando ao rol taxativo. O rol que mata, o rol que assassina. Quem me conhece sabe do meu compromisso antigo e também da minha luta histórica pela saúde, pelas pessoas com deficiência e doenças raras, disse o senador do estado do Rio de Janeiro, o ex-jogador Romário. A Petrobras anunciou que vai reduzir em 15,7% os preços da gasolina de aviação de venda para as distribuidoras. A média, e esta medida, começa a valer a partir do próximo dia 1º, quinta-feira. Essa é a segunda queda seguida nos valores dos combustíveis de aviação. No início de agosto, estabeleceu-se e decidiu reduzir em 5,7% de acordo com a Petrobras. Os ajustes de preços da gasolina de aviação ocorrem mensalmente e são definidos por meio de fórmula contratual negociada com as distribuidoras. O Conselho de Estado, o mais alto tribunal administrativo da França, aprovou a expulsão para o Marrocos de um imã acusado de incitar o ódio, informou o ministro francês do Interior. Hassan será expulso do território nacional, o que representa uma grande vitória para a República, escreveu o ministro no Twitter, citando a decisão. O caso chegou ao mais alto tribunal depois que os juízes de Paris bloquearam um primeiro pedido de expulsão do imã, ordenada pelo Ministério do Interior, por discurso antissemita, promoção do ódio e sermão pedindo a submissão das mulheres aos homens. Hassan, de 58 anos, que nasceu na França, mas tem nacionalidade marroquina, tem dezenas de milhares de seguidores em suas contas no YouTube e também no Facebook. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Aqui
Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre o assédio moral no ambiente de trabalho. É extremamente conhecer o assédio moral para se prevenir de situações complicadas que podem acontecer nesse ambiente de trabalho. Existe assédio moral tanto no ambiente de trabalho, como nas escolas, que a gente conhece como bullying, nas famílias, violência doméstica, mas aqui especificamente vamos falar sobre assédio moral no trabalho, que são condutas reiteradas e repetitivas com o objetivo de tirar a autoestima do trabalhador e fazer com que ele peça demissão. Então, realmente é muito importante que o trabalhador entenda essa situação para que, se realmente ele for vítima do assédio moral, ele possa buscar os seus direitos. E a gente sempre aconselha para que busque um advogado trabalhista da sua confiança para que não deixe passar nada, principalmente com relação à prova. Como comprovar que você está sendo vítima de assédio moral? É importante juntar conversas, testemunha da situação que está acontecendo, vídeo se for o caso, gravações, WhatsApp, que você pode também juntar, pode fazer uma ata notarial, pode juntar print das conversas. Então são muitas situações que é importante que o trabalhador tenha consciência, primeiro, que está passando por isso, e em segundo lugar, é importante que tenham testemunhas. No processo do trabalho, a testemunha é extremamente importante. Outra coisa que vocês devem saber, quais os tipos de assédio moral que existem ali no trabalho. Tem o assédio moral horizontal, que ocorre entre colegas de trabalho, e o assédio moral vertical, que é entre superior hierárquico e inferior hierárquico, que é o que mais acontece. Então, o empregador, querendo que o trabalhador saia do trabalho, ele tenta fazer essas condutas aí de humilhação, pegar no pé daquele trabalhador, ofender, deixar ele no canto, tirar o trabalho que normalmente ele dava, ele começa a dar menos trabalho. Às vezes o computador que o trabalhador utilizava para o trabalho, ele tira do trabalhador e deixa ele sem fazer nada, que a gente chama de deixar de castigo. Ou até uma situação que costuma acontecer muito é deixar o trabalhador que não consegue alcançar alguma meta passar vergonha na frente dos outros colegas. Então são situações assim muito tristes, situações vexatórias que podem culminar numa depressão, numa ansiedade, numa síndrome do pânico e em muitos casos até suicídio. É triste, mas é verdade. Então, por isso que é extremamente importante que o trabalhador se muna de todas essas provas, dessas informações, busque um advogado trabalhista, como eu já mencionei, da sua confiança e não deixe passar nenhum direito. Obrigada. O Brasil gerou 218.902 vagas de empregos com carteira assinada no mês de julho. No acumulado de 2022, foram gerados 1.560.896 empregos formais.
conforme consta do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Entre agosto de 2021 e julho de 2022, os últimos 12 meses, o saldo positivo ficou em 2.549.939 vagas geradas. Com isso, o estoque total de trabalhadores com carteira assinada está em 42.239.251. Ainda segundo o CAGED, de julho de 2020 a julho de 2022, o saldo positivo está em 5.542.283 novos postos de trabalho, decorrentes de 43.141.648 admissões e 37.599.365 desligamentos no período. O Índice Geral de Preços, o IGPM, registrou queda de 0,70% em agosto, após subir 0,21% em julho. A alta acumulada no ano é de 7,63% e em 12 meses está em 8,59%. Na comparação anual, em agosto de 2021, o índice havia subido 0,66% e acumulava alta de 31,12% em 12 meses. Os dados foram divulgados no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o coordenador dos índices de preços do Instituto, André Braz, os componentes do IGPM foram impactados pela redução do preço dos combustíveis. Já ouviu falar na distrofia fáscio-escapulo-humeral? É uma distrofia neuromuscular rara e sem cura até o momento, que causa limitação de movimentos. Por isso, os pacientes diagnosticados com a distrofia precisam de cuidados essenciais. Mas qual a notícia boa? É que hoje existem tratamentos em testes, alguns já em fases avançadas, em outros países. E a Abrafeu, uma associação que trabalha desde 2017 para ajudar pacientes brasileiros, começou um processo inédito para que brasileiros com essa condição possam se tratar. Para isso, começou um mapeamento de pacientes com a distrofia fáscio-escapulo-humeral no Brasil. E a Abrafeu está convidando associados para reutilizarem o cadastro e avaliarem as funcionalidades de um aplicativo criado exclusivamente para a ação. E mais, a associação se prepara para iniciar a segunda fase do cadastro, que inclui o direcionamento de pacientes para o projeto DNA Brasil. Um mês após a Pronamp ter se tornado uma linha de crédito permanente às micro e pequenas empresas, em 25 de julho, os 12 bancos que oferecem empréstimo por esse programa atingiram cerca de 20,3 bilhões em operações liberadas para mais de 221 mil MPEs de todo o país até 25 de agosto. O Banco do Brasil, gestor do programa e primeiro banco a liderar as operações, bateu o recorde de liberação com 2,5 bilhões disponibilizados para mais de 23 mil clientes. Apenas no primeiro dia de operação da linha em 2021, o maior desembolso diário registrado havia sido de 2,1 bilhões. Os preços da energia na Europa continuam a bater recordes, intensificando a crise energética da região e alimentando os temores sobre o acesso à eletricidade e aquecimento à medida que o clima começa a esfriar. Os preços da energia na Alemanha para o próximo ano, que são considerados referência na Europa, saltaram previamente acima de 1.000 euros por megawatt-hora, antes de cair para 840 euros por megawatt-hora. Isso não é nada normal, é incrivelmente volátil, disse Fabian Honing, analista sênior da Rystad Energy. Esses preços estão atingindo níveis agora que pensávamos que nunca veríamos, disse ele. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. A
Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, liberou a consulta ao local de votação temporário para quem pediu para votar em trânsito dentro do prazo. O serviço pode ser acessado pelo aplicativo e títulos no portal do TSE. A Justiça Eleitoral abriu de julho a agosto o prazo para qualquer eleitor pedir o voto em trânsito. Quem já sabia que não estaria em sua cidade no primeiro turno, 12 de outubro, ou no segundo turno, no dia 30 de outubro. Pode pedir para votar em uma capital ou outra cidade de mais de 100 mil eleitores. Há também outros motivos para ter o voto transferido para uma sessão temporária. A medida pode ser concedida a quem solicitou condições especiais para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, ou a policiais e bombeiros que vão trabalhar no dia da eleição e têm permissão para votar perto do local de trabalho, entre outras situações também. Uma casa de repouso no Japão contrata bebês para um trabalho essencial: acompanhar seus residentes a fazê-los sorrir em troca de fraldas e leite em pó. Os novos funcionários do estabelecimento, localizados em Kitakyū, no sudoeste do país, devem ter menos de 4 anos e seus pais devem assinar um contrato que estipula que os filhos devem ir para o trabalho quando quiserem. Eles podem fazer uma pausa quando estão com fome ou com sono, detalha esse contrato. Até agora, mais de 30 famílias já se inscreveram para acompanhar mais de 100 idosos, a maioria na casa dos 80 anos, afirmou a diretora do estabelecimento, Kiemi Kondo. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, tomou posse no cargo de Corregedor Nacional de Justiça. O mandato será de 2 anos e será ocupado pelo ministro no Conselho Nacional de Justiça. A cerimônia de posse foi acompanhada pelos presidentes Jair Bolsonaro e pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Fux, e do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes. O corregedor não discursou na posse, mas o presidente do Supremo, Luiz Fux, cumprimentou Salomão e disse que o ministro irá engrandecer o colegiado. Isso é muito importante. A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do seu próprio sangue para salvar a vida de pessoas que submetem a tratamentos e internações médicas de grande porte e de complexidade, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias. Podem doar sangue pessoas entre 16 a 69 anos e que estejam pesando mais de 50 quilos. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento
formal dos responsáveis. Então, faça o seguinte, faça o bem, procure o Hemocentro mais perto. O nome oficial é Lei da Garantia Integral da Liberdade Sexual, embora seja mais conhecida apenas como Lei da Liberdade Sexual e, sobretudo, como Lei do Só o Sim é Sim. Após mais de um ano de burocracia, foi aprovada na última semana pelo Congresso dos Deputados da Espanha, com 205 votos a favor e 141 contra. Após ser assinada pelo rei, agora será registrada no Diário Oficial do Estado e provavelmente vai entrar em vigor em questões de dias. A coalizão de esquerda, que governa a Espanha, garantiu que é uma das leis mais vanguardistas do mundo em favor dos direitos das mulheres. Seus críticos, no entanto, acreditam que ela viola a presunção de inocência e igualdade perante a lei. O Jornal da Central Brasil TV volta já. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol Alegria do Povo com Zé Domingos e Birubiru. Um abraço, Johnny. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. Eu vou dar nome aqui. O Serginho disse que jogou bola com você no Vila Auer. E não só ele, como outros que estiveram na cabine da Rádio Cidade no último sábado, perguntam a você, que segundo eles tem o dom da palavra fácil e a sua colocação será perfeita. O Curitiba cai ou não cai? 14 jogos. Precisa ganhar 7. O Curitiba conseguirá esse feito, Zé? Que bom que eu tivesse os poderes da mãe Diná, da dona Dirce Alves, e conseguisse prever o futuro. Difícil prever o futuro, não tenho condições para isso. Mas o alerta está mais do que aberto para o Curitiba, não de agora, já de algum tempo, e nós estamos falando isto também há algum tempo. Curitiba montou mal o seu elenco, demorou muito com a mesma comissão técnica que não dava as respostas esperadas, e o tempo foi passando. E o tempo, muitas vezes, não tem retorno. Ou não tem retorno. Daí esta situação problemática em que se encontra o Curitiba. Esta vitória contra o Avaí não representa absolutamente nada, porque o Curitiba continua na zona de rebaixamento, ali ao lado, com o mesmo número de pontos do Cuiabá. É uma situação realmente muito difícil. Por quê? Porque o time do Curitiba é fraco. A realidade tem que vir à tona, e ela veio há tempos. O próprio torcedor do Curitiba sabe disto. Ele até despachos anda fazendo aí para que o time permaneça na elite do futebol brasileiro. Muita pipoca nos jogadores na chegada contra o Pipoca Bahia. dos jogadores, Sal grosso. sal grosso, de tudo um pouco. Faz parte do folclore do futebol. Agora, estou temeroso, muito temeroso, principalmente porque o próximo jogo do Curitiba é fora de casa contra um time que está jogando muito bem, o América Mineiro. Empatou agora com o Atlético Mineiro, mas vem jogando partidas excelentes. Fez vários pontos nas últimas rodadas. E o Curitiba, como bem disse o Biro, tem que ganhar pelo menos
a metade dos seus próximos jogos. Será que conseguirá isto? Esperamos que sim, mas que é um desafio, isto é, sem dúvida nenhuma. Valeu, Johnny. Valeu, Zé. Até outra. Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.